Meu nome é Michele Catunda, eu faço parte da equipe da biblioteca do Instituto Federal Fluminense Campus Macaé e hoje vim trazer para vocês um treinamento de busca científica pelo portal de periódicos da CAPES. Vamos lá. O que é o portal de periódicos da CAPES? Ele nada mais é do que uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza às instituições de ensino e pesquisa do Brasil o melhor da produção científica internacional e também nacional. Ele conta com um acervo com mais de 45 mil títulos com textos completos, 130 bases referenciais, 12 bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias, obras de referências, normas técnicas, estatísticas e também conteúdo audiovisual. O portal de periódicos da CAPES foi criado tendo em vista o déficit de acesso das bibliotecas brasileiras à informação científica internacional, dentro da perspectiva de que seria demasiadamente caro atualizar esse acervo com a compra de periódicos impressos para cada uma das universidades do Sistema Superior de Ensino Federal. O portal é considerado um modelo de consórcio de bibliotecas único no mundo, porque ele é inteiramente financiado pelo governo brasileiro. Possuem acesso livre e gratuito ao conteúdo do portal de periódicos todos os professores, pesquisadores, alunos, funcionários que sejam vinculados às instituições participantes. O portal ele é acessado por meio de terminais ligados à internet e localizados dentro da instituição ou por elas autorizados. O acesso realizado a partir de computadores não autorizados, por exemplo, dentro da casa de cada um dos usuários, permitirá apenas a consulta ao conteúdo gratuito disponível no portal. Bom, então vamos explicar um pouquinho como funciona o portal de periódicos. Essa é a interface dele e quando a gente acessa de dentro da instituição ou de uma forma que seja autorizada por essa instituição, aqui no nosso canto esquerdo vai aparecer acesso por e o nome da instituição que autorizou o acesso. No nosso caso aqui, o Instituto Federal Fluminense. Aqui a gente pode perceber que ele é um buscador como o buscador do Google e ele nos dá 4 opções de busca. A busca por assunto, a busca por periódico, a busca por livro ou a busca por bases. Vamos ver um pouquinho cada uma delas. A primeira opção é a busca por assunto. Sugere-se que sejam utilizados termos em inglês, considerando que a literatura científica é em sua maioria publicada em inglês. Mas e se eu colocar um termo em português? O portal não vai buscar? Vai. Só que a grande maioria dos artigos científicos que estão no portal de periódicos da CAPES, eles estão na língua inglesa. Então, a recuperação da informação vai ser muito maior caso você faça a busca com o termo em inglês. Aqui, por exemplo, eu coloquei o termo quadrators, que é o drone, é o nome técnico para o drone. E quando eu coloquei esse termo aqui, pedi para enviar, o portal recuperou 3.569 artigos científicos. Tá? Então, essa é a busca por assunto, quando eu coloco o assunto que eu estou procurando. A próxima forma de busca é a busca por periódico. Aqui eu vou colocar o nome do periódico, o ISSN do periódico, a área do conhecimento, dentro do campo e pedir para enviar. Aqui eu coloquei Biomaterial, pedi para enviar e ele abriu o periódico, com esse nome, Biomaterial, e aqui dentro desse periódico eu vou continuar a minha busca. Quando é interessante eu fazer a busca por periódico? Quando você tem uma revista, um periódico, específico para trabalhar. Eu quero fazer uma busca do assunto que é publicado nessa revista específica. Então, ao invés de jogar no campo assunto, eu jogo na revista e aí eu vou fazer a busca dentro dessa revista.
Eu tenho a terceira opção de consulta, que é a busca por livro. Aqui eu posso colocar o nome do livro ou o assunto também, pedir para buscar, né? E aí ele vai recuperar para mim. Existem alguns livros publicados no portal, muitos anais de congresso, tá? Então a gente coloca aqui eu coloquei Algorithm Engineer e pedi para buscar, ele recuperou 7 resultados de livros, perdão, que começam ou que contém, aqui a gente ainda tem essa opção, você pode colocar contém o termo ou a palavra, ou inicia com o termo ou a palavra. Aqui eu coloquei contém, ele me recuperou 7 livros que contêm esse termo, né? E os livros, você consegue baixar o PDF e ler, né? E estudar. A quarta opção é a busca por base. Na busca por base, você vai colocar qual é a coleção de documentos, qual é a base que você quer trabalhar. Aqui eu coloquei uma base que ela é muito utilizada pelos alunos do Instituto Federal Fluminense, né, que é o I3E. Opa! Que é o I3E. Então, coloquei o I3E, pedi para enviar, ele abriu para mim a base que está o I3E. Aqui eu consigo recuperar todos os documentos que estão nessa base específica. Show? Vamos dar continuidade. Bom, antes da gente começar a busca propriamente dita no portal de periódicos da CAPES, existem algumas dicas importantes para a gente começar a nossa pesquisa. Uma dessas dicas é a pré-busca bibliográfica. O que é essa pré-busca? Nada mais é do que o preparo das palavras-chave que serão utilizadas nas buscas. Já aconteceu da gente, de repente, entrar no portal, começar uma pesquisa e, de repente, dar aquele branco. Poxa, que termo que eu vou colocar para começar a minha pesquisa? Então, para evitar esse branco, e aí a gente começar a perder tempo, a gente indica que todos os alunos façam uma pré-busca bibliográfica, ou seja, procure algumas palavras-chave que se relacionem ao assunto que você está estudando, para que possa, quando entrar no terminal, já entrar com os termos já preparados. Outra dica é listar as palavras específicas do trabalho, né? Aqui, por exemplo, eu coloquei quadrirotor algoritmo. Bom, eu estou trabalhando, a minha monografia vai ser com esse assunto, quadrirotor, um algoritmo, então eu coloquei na minha lista de palavras para que eu possa começar a trabalhar no portal. Mas lembra que eu falei para vocês que a grande maioria dos documentos, dos artigos que estão abrigados no portal, eles são em inglês. Então, uma coisa interessante é que se passe esses termos que você fez na sua pré-busca, né, na sua lista de palavras, que você passe para o inglês. Então, aqui eu já passei os termos para o inglês. E, além disso, a gente pode também, uma dica, é combinar esses termos. Eu posso usar só esse termo, eu posso usar os dois combinados, e aí eu vou aumentar o meu número de artigos pesquisados, de documentos pesquisados, ou diminuir ou restringir um pouco mais esse número de artigos pesquisados. E aí, com essa combinação de termos, a gente usa os operadores booleanos, que são palavras ou grupo de palavras que podem ser combinados de diferentes formas para modificar o resultado da pesquisa. Vamos ver como é que funciona. Bom, aqui eu fiz uma busca com o termo já em inglês, quadrature, né? E fiz só esse termo. Quando eu pedi para buscar, ele me recuperou 3.569 artigos. 3.569 artigos é artigo pra caramba. E talvez você fique perdido nesse monte de artigo aqui, sem saber ao certo por onde começar. Então, vamos tentar restringir um pouco mais, filtrar um pouco mais a nossa pesquisa, especificar um pouco mais o que é que você quer trabalhar. E aí a gente começa a trabalhar com os operadores booleanos. O primeiro deles é o AND. Aqui eu coloquei a mesma palavra que eu tinha colocado lá em cima, o quadrature, mas eu coloquei and e algorithm.
E aí, quando eu coloco esses dois termos usando o operador booleano, eu estou dizendo para o portal que eu quero este termo aqui, eu quero artigos que tenham este termo aqui, quadrature, mas que também tenham este termo aqui, algoritmo. E aí, quando eu peço para buscar, olha como diminuiu. De 3.000, mais de 3.000, para cerca de 2.000 artigos científicos. Né? Então, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou restringindo a minha pesquisa, eu estou especificando um pouco mais a minha pesquisa. Né? Então, aqui eu já consigo trabalhar um pouco melhor. Um outro operador booleano que pode ser usado é o AND NOT. Usei os mesmos termos, só que agora eu disse para o portal que eu quero todos os artigos que tenham o termo quadrature, mas que não tenham, and not, o termo algoritmo. Então eu quero tudo que tenha um, mas que não tenha o outro. E aí, olha o que aconteceu. Caiu para 15 artigos. Né? Então eu restringi mais ainda. Eu fiz, né? São artigos, aqui esses 15 artigos têm apenas o termo quadrature. Nenhum deles tem o termo algoritmo. Ou eu posso ampliar a minha pesquisa. Aqui eu disse para o portal que eu quero todos os artigos que têm o termo quadrature ou que tem o termo algoritmo. E aí, olha a loucura. Quando eu digo isso para o portal, ele me abriu, ele me buscou 2.437.458 artigos. É artigo pra caramba e talvez você tenha que trabalhar um pouco mais nos operadores booleanos para filtrar essa pesquisa aqui para poder começar a sua leitura. Mas que fique o exemplo do uso dos operadores booleanos. Existem outras ferramentas também de auxílio à busca que são um pouco menos utilizadas, mas que a gente vai apresentar aqui para vocês. Por exemplo, o uso do asterisco. O asterisco ele é utilizado para o truncamento de palavras. O que é isso? Ele é utilizado para buscar palavras que têm o mesmo radical e, nesse caso aqui, sufixos diferentes. Então, eu coloquei a palavra child e botei o asterisco. E ele vai buscar tudo que tenha child mais um sufixo, né? Aqui ele buscou para mim tudo que tem child, tudo que tem children, tudo que tenha childhood. Então ele fixa o radical e varia o sufixo com o uso do asterisco. Outro recurso muito utilizado é o recurso das aspas, que é utilizado para recuperar todos os termos que estão entre aspas, porque às vezes a sua pesquisa ela não usa uma palavra, ela usa um termo. Aqui, por exemplo, subtropical soil é um termo, então na hora de fazer essa busca aqui, se eu colocar separado, ele pode procurar coisas diferentes, mas aqui eu estou dizendo para ele que eu quero esse termo exatamente desta forma aqui. Aqui, quadrature aircraft. Eu quero desta forma aqui. Então, por isso, a gente coloca entre aspas. E um outro recurso utilizado também é o ponto de interrogação, que ele é utilizado para variação de grafia, né? Aqui, por exemplo, quando eu uso o ponto de interrogação, ele me recupera as palavras com grafias diferentes. Então, aqui, nesse caso, ele vai me recuperar woman ou women, porque eu coloquei o ponto de interrogação, então eu digo para ele que tanto faz, uma quanto a outra, eu quero que ele recupere todas elas. Joia? Bom, então vamos adiante. Aqui eu queria mostrar para vocês como que funciona a barra de filtragem do portal, porque o portal ele também te dá ferramentas para que você filtre a sua pesquisa, para que você busque os resultados, que você otimize a sua pesquisa. Lembra lá atrás, quando a gente colocou uma palavra ou a outra e ele filtrou mais de 2 milhões de artigos? Aquilo ali é coisa para caramba, ninguém dá conta de ler aquilo tudo. Então, para otimizar o seu processo de pesquisa, o próprio portal te apresenta algumas sugestões numa barra de filtragem. Essa barra ela é contínua, ela vem do início ao final da página. Aqui eu separei para poder ficar mais didático para a gente. Então aqui a pesquisa que eu fiz foi com o termo quadrature, e aí quando ele abre a página do portal,
ele vai me abrir essa barra de filtragem no canto esquerdo e ele mesmo vai dizer para mim que eu posso refinar mais ainda os meus resultados. Eu posso, por exemplo, refinar pelo tipo de recurso que eu quero. Aqui ele diz para mim que tem aproximadamente 3.000 artigos com esse termo, mas que também tem atas de congresso, recursos textuais, artigos de jornal, Technical Report. Então, aqui eu consigo filtrar, refinar os meus resultados pelo tipo de recurso com esse termo aqui nesse caso. Posso filtrar também pelo tópico, tá? Então, ó, ele me dá algumas opções aqui que são perdão, os periódicos, tá? Então, olha, ele está me dizendo aqui que no periódico Engineer eu tenho mais de 1.900 artigos com esse termo. No Computer Science eu tenho 721. Então, vamos imaginar que eu queira uma revista específica, né? Então, eu vou clicar nela e aí vou fazer a minha busca em cima dela. Posso filtrar também pelo autor, né? Ah, eu quero só os artigos de Quadrature, mas desse cara aqui. Então, eu tenho 68. Esse aqui é a autoridade, por exemplo, no assunto que eu estou buscando. Então, eu quero ver o que ele está publicando. Então, eu vou clicar aqui e ele vai me abrir todos os artigos desse autor específico. Um outro recurso muito legal é a data de publicação. Normalmente, quando a gente está fazendo a pesquisa, a gente quer os artigos mais recentes, a gente quer a informação mais recente. Então, aqui eu posso dizer para o portal de quando até quando que eu quero a pesquisa com esse termo. Vamos imaginar que eu queira de 2010 a 2020. Então, eu vou colocar aqui from 2010 to 2020 e ele vai me buscar somente as pesquisas que foram feitas nesses 10 anos com o termo que eu disse para ele. Ele também pode filtrar pela base, pela coleção. Então, aqui ele abre todas as bases, todas as coleções que esse termo aqui apareceu e aí você pode procurar aqui. Então, o próprio terminal, ele tenta te ajudar a otimizar o seu processo de pesquisa, te dando algumas sugestões para que você possa filtrar mais ainda o seu resultado. Aqui só mostrando para vocês como funciona a busca dentro do portal de periódicos, né? Então, eu coloquei o termo, no nosso caso aqui, o Quadrature, e aí ele me abriu 3.569 artigos, né? E aí eu dei uma pesquisada, olhei mais ou menos, me interessei por esse primeiro aqui. Me interessei por ele, ele já me abre, normalmente já vem com o abstract, que é o resumo escrito na língua inglesa, né? Então eu vou dar uma olhada nesse resumo, me interessei por ele, mas eu quero olhar o trabalho, eu quero olhar o artigo, para ver se esse artigo está fazendo, qual foi a metodologia que ele usou, por exemplo, qual foi o resultado que ele conseguiu, por exemplo. Então eu quero abrir esse artigo. Como que eu vou fazer? Lembrando que isso vai funcionar se você estiver dentro da instituição ou se o seu computador estiver autorizado a utilizar o portal de periódicos, ok? Então, de dentro da instituição, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na aba Artigos. Quando eu clicar nessa aba aqui, Artigo, quando eu clicar aqui, ele vai me abrir uma outra página com o artigo que eu pedi. E aqui, se vocês devem estar vendo, está o PDF. Então, ele vai abrir uma outra janela com o artigo e o PDF dele para que eu possa clicar e baixar esse PDF. Baixando o PDF, você pode salvar no seu pendrive, no seu HD, e aí você abre em qualquer lugar. Você não consegue abrir o PDF se você não estiver num computador autorizado. Se você estiver dentro da sua casa sem autorização, aí ele não abre. Mas se você estiver dentro da instituição, aí sim você consegue abrir o PDF, salvar esse PDF e aí você abre em qualquer outro computador. Tem uma coisa muito legal que o portal permite que a gente faça, que é fazer um cadastro dentro dele, fazer um cadastro dentro do portal.
Por que isso é interessante? Porque quando você faz esse cadastro, você ativa uma pasta dentro do portal. E aí você consegue guardar conteúdo, você consegue produzir a sua própria biblioteca dentro do portal de periódicos, com artigos, com coisas, com documentos que sejam do seu interesse, para que você possa abrir em qualquer outro momento. Então, se vocês olharem lá em cima no portal, na barra de rolagem lá de cima, perdão, na barra lá de cima do portal, tem um ícone que se chama Meu Espaço. Quando você clica aqui no Meu Espaço, ele vai abrir essa janela para que você coloque o seu usuário e a sua senha. Ah, mas eu não sou cadastrado ainda, eu nunca utilizei o portal. Não tem problema nenhum. Você vai clicar aqui em Novo Usuário e aí ele vai abrir uma página de cadastro e com essa página de cadastro você vai colocar todos os seus dados, vai fornecer o seu nome de usuário, qual a senha que você vai utilizar e aí você vai criar a tua pasta dentro do portal de periódicos. E aí, toda vez que você acessar o portal, se você se logar nele, for ali no Meu Espaço e clicar e colocar o nome do usuário e a sua senha, vai aparecer o seu nome logo abaixo dessa parte aqui, vai aparecer o seu nome, ou seja, você estará logado com o seu usuário dentro do portal de periódicos. Mas para que isso? Por que eu faria isso? Porque quando você faz isso, como eu disse, você cria a sua biblioteca pessoal com assuntos do seu interesse. E aí você pode salvar algumas buscas ali dentro da sua biblioteca. Vamos imaginar que hoje você tem um tempo de 2 horas para ficar dentro da sua instituição procurando artigos que você vai utilizar na sua monografia, no seu TCC. Mas em 2 horas, talvez você não tenha tempo de ler os artigos, de estudar esses artigos, mas você já pode adiantar essas buscas. Então, eu vou utilizar esse tempo que eu tenho para procurar os artigos que sejam do meu interesse, salvá-los dentro da aba Meu Espaço, para que amanhã ou depois eu possa voltar e aí eu não vou precisar fazer a minha pesquisa do zero. Eu já vou poder ir direto aqui na barra Meu Espaço e abrir os arquivos que eu salvei aqui para poder ler e decidir se realmente é pertinente ou se não é pertinente ao meu trabalho. Então, vamos imaginar que você esteja naquele seu tempo de pesquisa no portal da CAPES. Bom, abriu o artigo, abriu o documento, tá? E aí ele vai abrir lá na página dele só com o resumo, como eu disse para vocês. Aí eu dei aquela lida no resumo, poxa, eu acho que esse arquivo aqui, ele pode ser interessante para minha pesquisa, mas eu não estou com tempo agora para ler, para ver qual foi a metodologia que ele utilizou, mas eu vou salvar, porque amanhã, na hora que eu voltar, eu já abro direto esse arquivo aqui. Bom, então como é que a gente faz? Tem uma estrelinha aqui do lado do nome do artigo, tá? Que eu vou clicar nessa estrelinha, quando eu clicar, ela vai ficar amarelinha. Bom, quando ela ficar amarelinha, eu já sei que ele jogou lá para a aba Meu Espaço. Lembra dela, que fica lá em cima? Bom, se você for lá na aba Meu Espaço, você tem que estar logado, é lógico, né? E aí, quando você voltar no dia seguinte, fizer o login, for lá na aba Meu Espaço, clicar nela, você vai ver que, ó, esse artigo aqui, que eu estava olhando no dia anterior, ele está guardadinho lá na aba Meu Espaço. Tá? Então, eu não vou precisar novamente procurar no portal. Poxa, eu vi um artigo tão interessante, mas eu não salvei ele em lugar nenhum. Poxa, eu vou ter que procurar tudo de novo. Usando essa estratégia, você não precisa procurar tudo de novo. Ele já está guardadinho lá na sua aba Meu Espaço. E aí, como é que eu faço para recuperá-lo? Bom, cliquei nele, ele vai ficar azul, vai abrir a página com o resumo dele, eu vou vir aqui do lado, normalmente é no canto direito, vou clicar e ele vai abrir uma nova janela com o meu artigo, com o artigo que eu tinha selecionado, e aí aqui em algum lugar vai estar o PDF dele, tá? E aí eu vou clicar
e vou baixar o PDF desse artigo que eu tinha visto. Ah, mas então eu consigo fazer a busca na minha universidade ou no meu instituto e abrir esse artigo de casa? Não, não consegue. Você só vai conseguir, a não ser que o seu computador esteja autorizado. Isso a gente vai ver num outro momento. Mas se ele não estiver autorizado, você não consegue. Você só vai conseguir de dentro da universidade ou do instituto. A partir do momento que você abriu o artigo, abriu o PDF dele, salvou no seu pendrive, no HD, no que quer que seja, aí sim. Ele é seu, você consegue abrir de qualquer lugar. Mas aqui dentro da aba Meu Espaço, você não consegue abrir fora da universidade ou de um computador que esteja autorizado, ok? Então, novamente, só para a gente fixar, a importância da aba Meu Espaço é que eu posso fazer a pesquisa num dia e voltar num outro dia, e aí eu vou recuperar aquela pesquisa que eu tinha feito no dia anterior sem precisar começar do zero novamente. Outra coisa bem legal que o portal nos permite fazer é ativar uma aba que ele chama de salvar busca. E aí, quando você clica lá no salvar busca, tudo isso está lá no meu espaço, tá? Quando você clica em salvar busca, ele vai abrir uma janela e aí ele vai perguntar: você quer só salvar ou você quer salvar e alertar? O que é legal você clicar no salvar e alertar? Toda vez que chegar ao portal documentos novos com aquele termo de pesquisa que você está interessada, ele vai mandar para o e-mail que você cadastrar. Aqui, ó, aqui você vai colocar enviar resultados de e-mail para, e aí você vai cadastrar o seu e-mail, e aí toda vez que chegar documentos com aquele termo, ele vai mandar o resultado ele vai mandar um alerta para o seu e-mail. Chegou coisa nova com esse termo que você está procurando. E aí você pode entrar no portal e ver o que foi que chegou de novo. No próprio e-mail, ele já lista os documentos que chegaram com aquele termo que você pediu para salvar e alertar. Então, ó, aqui, quando eu peço para salvar e alertar, né, ele me diz aqui quais são as buscas e alertas que estão salvos. Nesse caso aqui, eu salvei 2 termos de busca, Oil Exploration e Rainforest, e quando eu peço para salvar e alertar, ele ativa esse sininho aqui, tá vendo? Então, aqui quer dizer que esses 2 termos estão salvos com alerta para o meu e-mail. Toda vez que chegar coisas novas com esses termos aqui, o portal vai me mandar uma mensagem por e-mail dizendo que tem coisa nova no portal, tá? Como eu já disse várias vezes, esse serviço ele não permite o acesso remoto ao conteúdo assinado pelo portal, ou seja, a recuperação dos artigos, dos documentos, ela só poderá ser feita dentro da instituição ou em um computador autorizado por ela. Aqui só para que vocês vejam, ó, isso aqui é o corpo do meu e-mail quando eu recebi o resultado de busca do Oil Exploration. Eu tinha dito para ele que toda vez que chegasse alguma coisa com esse termo, que ele me alertasse. Então ele me mandou um e-mail dizendo que existem 25 itens nesse e-mail aqui, aí tinha uma lista, né, com o termo Oil Exploration. E já tem inclusive o link para essas novidades que chegaram no portal. Ah, novamente, se de casa eu clicar no link, eu vou conseguir abrir o documento? Não, o máximo que ele vai fazer é abrir o abstract, mas você não vai conseguir abrir o documento todo, o PDF. O PDF você só vai abrir de dentro da instituição. Aqui a título para mostrar para vocês, né, algumas bases que são muito utilizadas, né? Aqui a gente colocou a Web of Science, a EBSCO, a Emerald e a I3E, que é muito utilizada pelos alunos do campus Macaé do Instituto Federal Fluminense, né? O problema de você fazer a pesquisa só na base é que você reduz o número de resultados recuperados. Lembra que a gente falou lá no início? Quando você faz a busca pelo assunto
você abre uma infinidade de possibilidades. Mas se você está fazendo uma pesquisa só dentro daquela base, o portal vai recuperar apenas os documentos que foram publicados dentro daquela base. Então pode ser que você perca um artigo maravilhoso que está na Emerald. Por quê? Porque eu fiz uma pesquisa só dentro da base do I3E. Então, aí varia muito com o que você está buscando, com a orientação do seu orientador, lógico, né? Mas a gente recomenda que as buscas sejam feitas sempre por assunto, para que você abra um leque de possibilidades maior. Bom, o portal de periódicos da CAPES, ele não fornece para a gente só artigos científicos, documentos, não. Ele oferece também treinamentos online em diferentes bases das diversas áreas do conhecimento. E isso aqui é muito legal. Porque esses treinamentos, eles são certificados. Então, você faz o treinamento em algumas bases específicas e ao final do treinamento, o próprio portal emite o certificado de participação. Se não me engano, é de 1 hora, mas isso varia muito, tá? Então, para que você faça parte dos treinamentos, você precisa estar logado lá naquela aba Meu Espaço. Precisa ter o cadastro e precisa estar logado. E aí você vai clicar em treinamento, e ele vai abrir quais são os treinamentos que estão com inscrições abertas. Aqui, ó, quando eu cliquei, ele abriu esse Ciências Exatas e da Terra. Aqui ele vai me dizer qual a data, né, de que esses treinamentos vão acontecer. Eu vou abrir, se eu clicar aqui nessa setinha, ele vai me dizer quais as bases que ele vai te treinar, tá? Vai dizer a data, o horário, tudo direitinho, você vai fazer a inscrição no dia e hora marcado, você vai precisar estar online para poder participar do treinamento. Qual é a vantagem de fazer o treinamento nas bases que o portal está te oferecendo? Aprender a usar, tá? Quando você aprende a usar a base, você aprende a salvar o artigo, a recuperar o artigo, as diversas possibilidades que tem ali dentro, a facilidade de você verificar a bibliografia utilizada para cada um daqueles artigos. Então, assim, ele faz um treinamento contigo de como funciona cada uma daquelas bases. É muito interessante e a gente recomenda que vocês façam esses treinamentos. Outra possibilidade também que o portal traz é a aba de informativos. Aqui são notícias atualizadas a respeito do mundo científico, tá? Então, se eu clicar aqui na base, perdão, na aba de informativos, ele vai me abrir quais são as últimas notícias da área científica. E aí a gente pode se atualizar dentro de treinamentos, eventos ou notícias propriamente ditas. Bom, já chegando ao finalzinho da nossa apresentação, eu vou apresentar para vocês duas dúvidas que são muito frequentes quando a gente dá esse treinamento. A primeira de todas, o portal ele pode ser acessado de fora da instituição? Sim, ele pode ser acessado de fora da instituição. Além das bases de dados assinadas pela CAPES, o portal também disponibiliza conteúdo científico de acesso livre. E aqui uma coisa muito interessante, se vocês abrirem o portal de periódico da CAPES, rolar até o finalzinho dele, você vai ver que lá embaixo tem um link direto para a National Geographic, tem um link direto para o portal Sucupira, que é onde estão todas as dissertações e teses que são publicadas no Brasil inteiro. Então, o portal de periódico, sim, ele te dá acesso livre de casa. Esse conteúdo livre, né, ele inclui bases nacionais e internacionais gratuitas de alta qualidade, selecionadas pela equipe do portal, inclui ainda, como eu disse, referências de teses, dissertações produzidas pelos programas de pós-graduação de todo o Brasil, além de alguns artigos científicos publicados em periódicos brasileiros. O problema do acesso livre é que a quantidade de artigo que você consegue recuperar com texto completo, ela é bem menor do que se você estiver logado dentro da instituição. Mas é possível fazer uma busca, tá? Outra dúvida muito frequente ao tentar acessar um artigo ou referência, está solicitando meu login e senha.
porque se eu estou dentro da instituição e ainda assim ele está solicitando meu login e senha, bom, isso acontece porque o acesso aos textos completos dos artigos publicados nos periódicos assinados pela CAPES, ele é gratuito para consulta online, impressão e download, sim. Entretanto, a CAPES não assina todos os títulos disponíveis nos sites dos fornecedores de publicações eletrônicas. E aí pode acontecer que quando você tenta acessar algum periódico que não seja assinado, a interface do editor pode fornecer gratuitamente a tabela de conteúdos, de fascículo, ele vai abrir como se fosse a própria revista, vai te dizer quais são os fascículos, tudo direitinho. Mas aí, quando você tentar acessar um dos artigos, não vai aparecer, ele vai pedir o seu login e a sua senha. Isso vai acontecer toda vez que seja um conteúdo não assinado pela CAPES, ok? Bom, uma sugestão que a gente dá é que o portal CAPES ele faça parte da sua barra de favoritos. Porque se você está fazendo um TCC, se você está fazendo uma dissertação, uma tese, certamente ele será muito útil para a sua pesquisa científica. Olá, meu nome é Henrique Alves, sou bibliotecário da Biblioteca do Instituto Federal Fluminense Campus Macaé e vou estar complementando a fala da Michelle quanto à questão do acesso ao portal de periódicos da CAPES. Então vamos lá. O acesso ao portal de periódicos da CAPES ele pode ser feito de duas formas, ou dentro da instituição ou fora da instituição remotamente. Qual é a diferença? Dentro da instituição, você vai ter acesso a todo o conteúdo, seja o público ou o assinado das bases do portal de periódicos da CAPES. E de casa, inicialmente você acessa o conteúdo gratuito, mas existe a possibilidade de você acessar de casa, remotamente, né, o conteúdo que é o conteúdo total, disponibilizado ao Instituto Federal Fluminense. E é esses passos que a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas como eu faço para fazer esse acesso? Esse acesso ele se dá através da CAF. O que é a CAF? Né? Ela é uma comunidade acadêmica federada, um serviço de gestão de identidades que é oferecido para as instituições de ensino e pesquisa conveniadas, com o objetivo de facilitar o acesso remoto aos serviços web, utilizando o login e senha da sua própria instituição. Essas instituições que utilizam a RNP atuam como provedores de identidade e têm subsídio completo no uso do serviço da CAF. A CAF possibilita que cada usuário tenha uma conta única em sua instituição de origem, válida para todos os serviços oferecidos à federação, sem a necessidade de várias senhas para os serviços. Então, os usuários utilizam a Federação CAF sempre que acessam um serviço web da RNP, no momento em que entram com seu login e com a sua senha. Então, o que é a RNP, gente? A RNP é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Ela é a primeira rede de acesso à internet no Brasil. Foi criada em 1989 pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, reúne mais de 800 instituições de ensino e pesquisa no Brasil e beneficia mais de 3 milhões e meio de pessoas. E agora, pensando dentro do Instituto Federal Fluminense. Vamos lá. Quem dentro do Instituto pode acessar remotamente todo o conteúdo do portal de periódicos da CAPES? Os professores, os alunos e os técnicos administrativos da instituição. Só que para acessar esse conteúdo total que está disponibilizado para o IFE, os alunos eles têm que cumprir uma etapa. Que etapa é essa? A etapa é de se cadastrar junto ao IDIF, que a gente vai ver um pouco mais à frente também. Lembrando, fazer uns lembretes aqui importantes. Lembrando que os dados que estão na base do IDIF são os dados que vocês se cadastraram, os alunos, né, se cadastraram no momento que entraram na instituição. Então, quando vocês fizeram a matrícula, vocês deram todos os seus dados e botaram lá o e-mail, entendeu? Telefone, enfim. Junto ao registro acadêmico da instituição ou equivalente similar, tá, gente? Se for em outra instituição, pode ser a coordenação do curso, daí vai variar conforme a instituição. Mas, em geral, você tem uma base dentro das instituições que reúnem esses dados. No caso do IFE ao SWAP, que você acessa através do IDIF. Então, fiquem atentos a isso. Por quê? Porque qualquer errinho no e-mail, ou então até às vezes está em branco o campus, tem que ser alterado, tem que ser atualizado. Vamos lá.
Então, qual o primeiro passo para fazer esse acesso remoto a todas as bases disponibilizadas pelo portal de periódicos da CAPES? O primeiro passo é acessar o id.if.edu.br. Tá vendo? Você tem aqui esse botãozinho, obter seu IDIF. Clicando nele, vai abrir essa nova janela para você colocar o seu CPF e você vai clicar para solicitar a senha. Após isso, entendeu? O que vai acontecer? Ele vai abrir uma janela te mostrando um e-mail enviado com as instruções para recuperar ou atualizar ou fazer sua senha. Esse e-mail que o sistema dispara vai para esse e-mail que eu acabei de falar, que foi cadastrado junto ao registro acadêmico. Então, fiquem atentos. Se não chegou nada, dá uma olhada na sua caixa de spam. Se não chegou nenhum e-mail, entendeu? Procura a gente na coordenação de biblioteca, que a gente vai verificar qual é o e-mail que está cadastrado. Às vezes é um e-mail antigo que você colocou na sua matrícula naquele momento lá que você entrou na instituição. Às vezes, como eu disse, está faltando algum caractere, às vezes botou @gmail, esqueceu de botar o .com, enfim. Não chegou nenhum e-mail para você? Procura a gente que a gente verifica para você qual foi o problema. E faz a atualização junto ao registro acadêmico, entendeu? Você vai fazer a sua senha ali, através das instruções que você receber no e-mail. E aí, beleza, já está pronta a sua senha do IDIF. O que você vai fazer? Agora a gente volta ao portal de periódicos da CAPES. Bota lá periódicos.capes.gov.br, lá como o Michele passou anteriormente para a gente. Você vê que de cara ele já te dá um aviso de que você está acessando conteúdo gratuito do portal. Beleza. Clique em fechar. Aqui, está mostrando, tá vendo? Acesso livre. O que você vai fazer aqui agora? Aqui em cima, tá vendo? Está escrito esse acesso CAF. Você clica aqui, e vai abrir essa outra janelinha. E aí você tem aqui, tá vendo? Digite a sigla ou o nome da sua instituição. E aí, como eu disse a vocês, gente, como esse curso ele é aberto a outros estudantes, outros servidores, fica atento a isso, a ver qual é o procedimento na sua instituição. Mas, em geral, ele vai seguir esses passos aqui. Voltando. Para o IF, então você vai selecionar aqui o Instituto Federal Fluminense. Aqui, ó, tá selecionadinho. E ele vai abrir uma outra janela. Clique em enviar. Aí ele vai abrir aqui, tá vendo? Aqui você vai botar o seu CPF, como você botou naquela tela do IDIF, e vai botar a senha que você cadastrou lá junto ao IDIF. Tranquilo? Feito isso, vai aparecer essa tela que só vai estar ali confirmando seus dados. Você aceita e você já está aqui com o acesso, tá vendo? Acesso por Instituto Federal Fluminense. Feito isso, dando tudo certo e aparecendo aqui, acesso por Instituto Federal Fluminense, você já tem acesso a todas as bases pagas e gratuitas que estão disponibilizadas ao Instituto Federal Fluminense, como um todo. Atenção a uma coisa. Esse procedimento que a gente fez para fazer o acesso via CAF não é a mesma coisa que a Michelle ensinou ali naqueles passos que ela deu para cadastro no Meu Espaço. O Meu Espaço, ele é aquele cadastro particular que você fez ali para guardar seus artigos, para guardar as tipologias de busca que você utilizou durante o uso do portal. Beleza. Esse acesso que a gente está fazendo, que eu acabei de mostrar para vocês via o CAF, é o acesso, é a forma que você vai acessar institucionalmente, entendeu? Para o sistema da CAPES entender que você tem um vínculo com aquela instituição. Deu para entender? Então, um acesso é o acesso institucional, que é esse que eu mostrei para vocês, e o acesso anterior que a Michelle mostrou, do Meu Espaço, é o acesso pessoal, onde você vai cadastrar ali sua busca, as referências dos artigos que você recuperou, beleza? Então, volta com você aí, Michelle. Só a título de sugestão, a gente apresenta aqui o site do terminal da biblioteca. Então, você colocando biblioteca.if.edu.br, vai abrir a interface do nosso terminal. Aqui eu coloquei Arduino, tá? Cliquei na biblioteca do campus Macaé, pedi material monografia, marquei registro com conteúdo digital, e aí, nesse caso aqui, ele vai abrir todas as monografias do campus Macaé que tenham esse termo aqui
no seu corpo, tá? E o que é legal? Qual é o legal disso? O legal é que todas as monografias do Campus Macaé estão abrigadas no nosso terminal de busca com o PDF. Então, é possível que você abra, que você baixe o PDF dela para que você tenha essa monografia como um objeto de pesquisa. Eu estou desenvolvendo um trabalho, mas o meu colega já fez alguma coisa semelhante, mas deixa eu tirar algumas dúvidas, deixa eu ver quais os autores que ele citou, deixa eu ver quais os trabalhos que ele utilizou para poder enriquecer a minha busca. E aí, de repente, você começa fazendo essa pesquisa e pega alguns termos ali daquelas monografias que você pesquisou e esses termos já vão ser utilizados para sua busca lá no terminal. A nossa biblioteca ela possui um serviço de referência, né? Para caso você esteja utilizando, esteja escrevendo um artigo, formatando seu TCC, fazendo uma pesquisa acadêmica e não esteja conseguindo ir para frente, esteja com alguma dúvida, nós temos dentro da nossa biblioteca profissionais prontos para ajudar nessas questões e muito mais. Então, qualquer dúvida que você tenha, desde como procurar um artigo, ou não estou conseguindo baixar esse artigo, como que eu faço uma busca acadêmica, qualquer dúvida que a gente possa ajudar, a gente certamente vai fazer o nosso melhor para poder ajudá-los. E o mais legal é que esse serviço de referência ele é online, então você não precisa ir até a biblioteca para que a gente possa ajudar. Se você acessar qualquer uma das nossas redes, aqui a gente cita o Facebook, né, o inbox do Facebook ou o direct do Instagram, por ali você pode mandar a sua dúvida e aí a gente vai, na medida do possível, responder o mais rápido possível, tentando ajudá-lo a solucionar essa dúvida, né? Então, a gente sempre recomenda que vocês curtam as nossas páginas, que além disso, a gente está sempre publicando conteúdos que certamente são do interesse de cada um de vocês. Aqui, para que vocês acessem as nossas redes, né? Nós temos uma página do Facebook, nós temos um blog, esse blog é muito legal, que aqui a gente coloca várias informações para os diversos cursos do IFE. Nós temos um canal no YouTube, onde alguns vídeos de como fazer um sumário, perdão, no Word, por exemplo, a gente tem um vídeo de como que você vai fazer esse sumário, como acessar o portal de periódicos da CAPES de casa, tem um vídeo aqui, tá? E o nosso canal, o nosso perfil no Instagram também. Então, a gente recomenda que você acesse todas as nossas redes sociais. Vou ficar por aqui, essa apresentação encerra aqui, mas não esqueça, toda vez que precisar da equipe da biblioteca, na medida do possível, estaremos à disposição de vocês. Um grande abraço.